Olá, meus internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, desta feita, na temática As Demandas da Juventude, missão 12, direcionada para o dia 20 de março de 2016. Texto áureo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Verdade aplicada, nosso Deus é poderosamente capaz de cuidar de cada um de nós, mesmo diante de nossas maiores preocupações. Objetivos da lição: enfatizar o perfil do jovem cristão e mostrar os desafios atuais da juventude cristã no mundo contemporâneo. Mostrar como um jovem pode edificar e abençoar sua família. Ensinar como deve ser a preparação de um jovem para construir uma nova família. Texto de referência: 1 João 2, de 13 a 16. O jovem faz parte do projeto de Deus chamado família. A família é a instituição de Deus para a procriação e a proliferação da raça humana. Por isso, abordaremos as demandas da juventude no contexto pessoal, espiritual e familiar no mundo contemporâneo, tendo como base os princípios da palavra de Deus. Nesta lição, vamos ver crises e desafios, crise de identidade, baixa autoestima, desafio do cristão contemporâneo, o papel do jovem cristão na família, honrar os pais, contribuir para a manutenção do lar, ganhar a família não crente. Vamos ver o preparo para construir uma família, as motivações erradas para casar. Vamos ver motivações corretas para casar e preparando-se para o casamento. Portanto, uma lição voltada para a célula máter da sociedade, que é a família. Crises e desafios. A vida é repleta de oportunidades, dramas e desafios, mas é na juventude que essas facetas da existência se apresentam de forma mais intensa. Nessa fase é preciso sabedoria. A sociedade e até mesmo a família cobram do jovem uma definição em diversas áreas da vida. Essa pressão por todos os lados pode resultar em crises prejudiciais ao desenvolvimento saudável do indivíduo. Crise de identidade, baixa autoestima, desafio do cristão contemporâneo. A crise de identidade, uma das muitas crises que podem atingir o jovem cristão, é a crise de identidade. Nós vemos na parábola do filho pródigo um exemplo disso, onde o filho pródigo, depois de ansiar por uma vida melhor, achando que estaria bem em outro lugar distante do seu pai, ele, ao agir assim, erradamente, lá ele percebe que ele era feliz e não sabia. A baixa autoestima. A autoestima é o conceito que a pessoa tem de si mesma. É como ela se vê. Uma pessoa com autoestima saudável se ama, se respeita, se aceita, se valoriza, se acha digna. E com a baixa estima é o contrário. Nós temos aqui um dos elementos que compõem a personalidade, que é o eu, a capacidade que o homem tem de se ver, de se enxergar, que dá conta de si. Uma visão estrábica
disso, pode estar ocorrendo a baixa estima, pode estar ocorrendo um fator que estará dilapidando a própria personalidade do indivíduo. Neste ponto, nós estamos vendo a autoestima e a baixa autoestima que se contrapõem. Quando se está em alta, a pessoa é privilegiada em ter a sensação de estar bem, de se honrar, de perceber a sua felicidade. Em contrapartida, ela estará em maus lençóis. O desafio do cristão contemporâneo. Existem 3 grandes desafios que o jovem cristão deve aceitar para que possa glorificar a Cristo de maneira plena em sua vida. Primeiro, é o desafio moral. Em um mundo de verdades relativas e valores invertidos, fazer a coisa certa, na hora certa e de maneira certa, conforme a palavra de Deus, é um grande desafio. O segundo, o desafio intelectual. Ainda que exista muita gente que pensa que o Evangelho é para gente ignorante, sem estudo, desprovida de informação. Essa nova geração de cristãos deve mostrar ao mundo que eles estão enganados. Deus precisa de jovens capacitados, qualificados, íntegros em todas as esferas da sociedade. Por último, terceiro desafio, que é o espiritual. O jovem deve ter caráter, ser estudioso, antenado, mas não pode abdicar da sua comunhão com Deus. Jesus Cristo crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele é nosso modelo de crescimento intelectual. Crescer nas várias áreas. O crescimento intelectual não pode ser em detrimento ao espiritual. Privilegiar, priorizar a intelectualidade em detrimento do relacionamento com Cristo. No ponto 2, o papel do jovem cristão na família. Enquanto não forma seu próprio lar, a grande maioria dos jovens mora com os pais, e isso implica em assumir algumas responsabilidades dentro da casa. Vamos ver nesse ponto: honrar os pais, contribuir para a manutenção do lar e ganhar a família não crente. Aqui nós temos um mandamento até para os filhos que honram os pais. Honrar os pais não porque os pais são bons, não porque os pais agem de forma correta, mesmo de forma incorreta. Os filhos têm a obrigação de honrar os pais. É um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Contribuir para a manutenção do lar. Os filhos também têm a responsabilidade de contribuição para que o lar se perpetue, não seja fragmentado. Não ocorra violência no lar até ocorrer a fragmentação do lar, de forma tal até se esvair. Ganhar a família não crente. Também os filhos têm a responsabilidade, quando os pais não crentes, de ganhá-los para Jesus Cristo. E a família orientada pela palavra de Deus pode ter um desfecho feliz. Nestes pontos aqui, nós estamos vendo a responsabilidade dos filhos em honrar os pais, em contribuir para a manutenção do lar e ganhar a família não crente. No terceiro ponto, o preparo para construir uma família. Aqui o jovem é orientado quanto ao casamento, que não é uma obrigação, é uma opção.
Pode ser que alguém queira optar por viver solteiro, mas tanto os que desejam se casar quanto os que desejam permanecer solteiros precisam ter a motivação e a preparação adequada. Nós temos aí a referência bíblica em 1 Coríntios 7 até o 40. Motivações erradas para casar. Para que seja bem sucedido o casamento, necessita de motivações corretas. Temos alguns exemplos pelos quais as pessoas não devem casar. Para sair da casa dos pais, para serem felizes. Muitos acham que saindo da casa dos pais serão felizes, e isso ocorre quando se casa. A pessoa é feliz antes do casamento, e quando se casa, continua a felicidade. Para poderem fazer sexo sem pecar, o casamento é muito mais que sexo. Por causa da pressão da sociedade e da família, então uma série de fatores que podem contribuir para que o jovem se apresse em se casar, pensando que vai haver uma melhora, e pode ser que se dê mal. Motivações corretas para casar. O que é correto? Se há motivação erradas para casar, também existem as razões corretas para isso. Primeiro, quero casar pois amo a pessoa com quem vou me casar. Lembrando que o amor é muito mais que sentimento, é comportamento, comprometimento, atitude e ação. A paixão passa, o amor fica. Um segundo motivo correto: quero casar para fazer o outro feliz. Ao contrário da motivação egoísta, deve-se pensar na pessoa amada em primeiro lugar. E por último, quero casar com meu ou minha melhor amigo ou amiga para o resto da vida. No ponto 3, preparando-se para o casamento. No subponto 3, preparando-se para o casamento. O que um jovem cristão deve fazer com sua vida enquanto não se casa? Simples. Viva sua vida na presença de Deus. Seja feliz e se prepare. Quantos se ocupam em encontrar a pessoa certa ao invés de buscarem ser pessoas certas? Procure conhecer a si mesmo. Existem bagagens que são levadas para o casamento, mas quanto menos, melhor. Muitos traumas e complexos são adquiridos ao longo da nossa história, a maioria no seio familiar. Esses problemas, se não forem tratados, serão levados para o futuro casamento. Aquela bagagem que se leva para o casamento, traumas e psicoses, problemas, e que vão dilapidar o nosso casamento. Meu caríssimo internauta, apesar de todas as demandas que os jovens possuem, cremos que na palavra de Deus encontraremos orientação, resposta e direção para tudo o que precisamos. Além disso, nosso Deus não está distante, Ele está bem perto para falar e revelar a sua vontade. Orientados na palavra, orientados por Deus, certamente o jovem cristão terá um desfecho feliz na família, no lar, na sociedade.
Que Deus nos abençoe.